Queridos, vamos estar neste momento nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Eu separei esse provérbio popular: o pouco com Deus é muito. Complete aí, como é que termina esse? Como é que é? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Irmãos, o texto que eu separei está em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 12. Porém, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, para nós olharmos para o contexto imediato desse texto. 1 Reis 17, 12 diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Queridos, ao pensar nesse ditado popular e vivendo aqui o 52º domingo do ano, eu olhando para trás, conforme nós já oramos hoje, é muito propício ver que como nós conseguimos viver com pouco, como que o pouco de Deus foi muito para nós, neste ano que está se encerrando, como que Deus multiplicou, como que Deus sustentou, como que Deus deu graça, foi maravilhoso demais a gente olhar com essa ótica de que como Deus é o Deus fiel e multiplicador. E eu de propósito fiquei pensando, falei assim, não existe nessa sequência de provérbios que eu tenho pregado e puxado para mim esta responsabilidade, não é? Os ministros aqui da igreja que vão pregar a palavra, ninguém tem um compromisso com os provérbios, a não ser que queira, não é? Porque eu pensei nisso, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E eu quero que os irmãos olhem para essa experiência dessa mulher, conhecida biblicamente como a viúva de Serepta, ou então a viúva que teve a sua vida transformada pela decisão de obedecer a Deus, colocando em suas mãos o pouco que ela tinha. Qual é o contexto desse texto aqui? É o contexto do grande profeta Elias, que já estava passando um tempo difícil, sendo sustentado miraculosamente por corvos, e depois à beira de um ribeiro, e depois Deus manda ele ir à casa de uma viúva, e misteriosamente, se você for olhar para o texto diz que Deus já havia ordenado o que aquela viúva devia fazer, e ela nem sabia, por conta da reação dela. E lá foi o profeta falar com aquela viúva. E quando ele se encontrou com aquela viúva, ele começou a conversar com ela. Acompanhe comigo no versículo de número 11, o versículo anterior a esse. E indo ela trazê-la a ele, a chamou e disse, indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Aí ela lhe deu essa resposta que nós lemos já hoje, versículo 13, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze-o conforme a tua palavra, porém faze-o dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, seu Deus, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, queridos? Olha que maravilha. Agora vamos olhar para esse drama aqui, irmãos, vamos olhar para esse drama aqui. Olha aqui, a maioria de nós temos a postura desta viúva,
E eu vou explicar para vocês por que creio assim. A maioria de nós temos uma mente comercial. O que é uma mente comercial? O que eu vou ganhar com isso? Que lucro eu vou ter com isso? Poucas pessoas não têm essa mente comercial, pouquíssimas mesmo. Para não ter essa mente comercial, você precisa ter 3 dons. O dom de servir. Só para você ter uma ideia, é um dom espiritual, é o dom de servir, o dom de misericórdia e o dom de contribuir ou de liberalidade. Precisamos ter um dom espiritual para não termos o comportamento dessa viúva. E dom é uma coisa que o Espírito dá, alguns têm, outros não têm esses dons, dom de serviço, dom de misericórdia e o dom de contribuir. Esses 3 dons aparecem no capítulo 12 de Romanos, versículos 7 e 8. Esta mulher, ela é uma regra, mas nós vamos encontrar a possibilidade de, mesmo sabendo que a maioria de nós somos regras, nós temos comportamento que nos tire dessa regra. Nós vamos encontrar aqui nesse texto uma exceção: Elias. Elias era o homem, o profeta, que estava pronto para obedecer à ordem de Deus, porque ele conhecia a Deus, ele tinha uma conexão com Deus muito forte, afinal ele era um profeta, e os profetas verdadeiros da época de Jesus, ou melhor, da época do Antigo Testamento, era a voz de Deus na terra. As pessoas entendiam os profetas como a voz de Deus na terra. Eles eram muito temidos, as pessoas tinham medo deles. E aqui está Elias, que é esse indivíduo pronto para obedecer a Deus. Depois de uma crise que ele tivera, ele começa a dar passos de obediência a Deus, e agora Deus está mandando ele para a casa da viúva. Lá está indo o profeta fazendo isso. Obedece a Deus sem titubear, Deus mandou, bora cumprir. Tem muita gente com essa facilidade. Nem pergunta, se foi Deus que mandou, estou aqui, estou pronto para fazê-lo. Mas tem muita gente como a viúva. A mulher está aqui ouvindo o mandado de Deus, mas através de um intermediário para ela. Deus falava diretamente com Elias, mas Elias era o intermediário entre a mulher e Deus. Gente, não é fácil, e eu quero que continue não sendo fácil mesmo. Não acredite em todos os intermediários de Deus. Quando o pastor Josian estiver pregando, quando o pastor Arlindo estiver pregando, quando qualquer pessoa estiver pregando, coloque a Bíblia como regra, para ver se o que está sendo dito é realmente aquilo que está escrito, e aquilo que Deus quer que seja dito. Um microfone na mão, uma Bíblia aberta, não nos dá autoridade, ou melhor, não nos dá uma passagem direta para o seu coração, como se isso aqui fosse um momento verdadeiro. E aquela mulher está ali, ouvindo aquele profeta, e com muita dúvida, porque ele já tinha pedido para ela levar um pouco d'água para ele. Quando nos pede uma coisa que não é nossa, é fácil de dar, né? Me dá um copo d'água, a água é fácil, não, beleza, eu vou buscar água para você. Só que depois o profeta fala, também me traga um bolo, aí já complica. A mulher estava disposta a realmente levar o que era fácil de dar, né? Para trazer água eu levo. Mas quando ela é desafiada a dar tudo que ela possuía, aí ela precisava de garantias e de explicação. E a gente precisa disso. A maioria das pessoas precisam disso, porque ela é uma pessoa comum, ela faz parte é assim que nós somos. Eu preciso de uma garantia, tipo, como eu já disse, que vou ganhar com isso? Irmão, sabia que Deus nos conhece? Foi Ele que nos fez assim. Não há nenhuma censura divina por ser assim. Não há.
Deus não vai te julgar porque você titubia diante de uma ordem dele. Deus conhece. É daí que ele encheu a Bíblia de promessas para lhe dar um reforço. Como diria a Grazi, um reforço skinneriano, porque Skinner é que criou a tese do reforço positivo. É isso, Grazi? Está vendo? Irmãos, o reforço positivo, eu preciso, o que eu vou ganhar com isso? Nós somos assim. Aquela mulher então recebe o reforço de Deus, e nós precisamos do reforço de Deus. Quem está fazendo a leitura, hoje mesmo eu cheguei, na minha leitura da Bíblia, eu cheguei nas cartas do Apocalipse. Ao final de cada carta escrita às igrejas, tem um reforço lá: ao vencedor farei isso, aquele que for fiel farei isso. Todos nós recebemos na palavra de Deus um reforço que nos estimula a fazermos aquilo que Deus manda. Deus encheu a Bíblia de reforço positivo. Deus encheu a Bíblia de promessas estimuladoras para que eu creia e para que eu obedeça. Quando você estiver lendo Apocalipse ali, veja no final de cada uma daquelas 7 igrejas, todos são acompanhados por uma promessa. E essa mulher, na crise dela, ela abre o coração, do jeitinho que a gente faria, irmãos. A gente não é exagerado assim? Ela abre o coração dela, ela se vitimiza, ela exagera, ela fala que ela não tem nada, mas só tem um pouquinho. Ela está ali toda sendo gente como a gente. Como nós somos murmuradores, como nós exageramos os nossos problemas, como nós inflacionamos, como a gente é mimimizento. Se deixar, meu irmão, a gente só reclama. Essa mulher está aqui, ó. Ela está dizendo, o profeta pediu algo. Para começar, ela falou: bom, esse cara é profeta, ele sabe que eu tenho alguma coisa. Mas ela diz que ela não tem nada, somente, primeiro ela fala: eu não tenho nada, mas eu tenho somente um punhado de farinha. Olha o pessimismo dessa mulher: numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu estou lendo o versículo 12. Estou apanhando aqui alguns cavacos, vou preparar, e o que tem para nós é o seguinte: é a última refeição, depois disso a gente vai morrer. Olha essa mulher, olha o pessimismo dessa mulher, como esperando sempre o pior. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, a olhar para trás desse ano e saber que nós somos mais que vencedores, porque nós precisamos aprender com tudo que é esquisito demais. Fomos desafiados a confiar no Senhor, e mesmo aqueles que não foram confiados, que não confiaram no Senhor, foram atendidos por Ele, amém? Essa mulher está aqui nesse desespero, até profetizando morte, porque depois que a gente vai comer, para que comamos e morramos. Essa era a perspectiva dela. E cuidado com o que você diz, pode acontecer, tá? Se nós fôssemos falar de toda a história dessa viúva aqui, realmente depois o filho dela morreu, mas não é disso que eu quero falar hoje. Irmãos, ela diz para Elias isso, mas então Elias diz para ela: não temas. E eu queria dizer essa mesma palavra para você. Você está precisando ouvir isso de Deus. Não temas, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Não tenha medo. A primeira coisa que Elias fala para aquela mulher é: não temas. E sabe por que você tem que vencer o medo? Porque o medo é a fé no inimigo, o medo é a fé na circunstância contrária, o medo é a fé naquilo que está ameaçando a gente. Quando você está com medo, você foca a sua fé, e aquilo que você foca cresce. Se você focar no problema, o problema vai crescer. Então o medo, lembra disso, quando você estiver com medo, fala: eu estou com fé no inimigo. Foi isso que o pastor falou. Eu estou acreditando na circunstância contrária, eu estou acreditando na ameaça. Elias então diz para aquela mulher: não temas. Sabe por quê?
faça o que o Senhor está mandando, porque nunca mais vai faltar azeite, e nunca mais vai faltar farinha, até que chova. Sabe quantos anos demorou para chover? Se estava aqui no começo da seca, 3 anos, aquela mulher foi sustentada miraculosamente. Que reforço você precisa, meu querido e minha querida, para acreditar? Que reforço você precisa para que você não tenha mais medo? Pois a palavra de Deus tem reforço. Se você confiar no Senhor Jesus, a primeira coisa que você ganha é a salvação em Cristo Jesus. Depois você se transforma em alguém em que esta terra não te suporta. Você se transforma em um filho de Deus com poder. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí você se enche da garantia que se Deus é por você, nada será contra você. Isso é maravilhoso demais. Que garantia você quer? Você quer ficar sozinho? Você quer acreditar no dinheiro? Você quer acreditar na vacina? Você quer acreditar no quê? Essas coisas não trazem garantia, mas quando você confia no Senhor, as promessas são derramadas assim, ó, de Gênesis a Apocalipse sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Irmãos, é impossível negar que esse ditado, a primeira parte desse ditado, não se concretiza na vida daquela mulher. O pouco com Deus se transformou em muito. O pouco com Deus ali se transformou em muito. Coloca o pouco que você tem à disposição de Deus. Coloca o pouco tempo, estou sem tempo, mas o pouco tempo que você tem, coloca à disposição de Deus. Olha, eu não sei fazer as coisas. Não fique olhando só para os ministérios tops da igreja. A igreja tem alguns ministérios tops, né? Cantar, tocar, pregar, dançar, esta igreja aqui, e representar. Esses são os ministérios da plataforma. Eu não sei fazer essas coisas. Não, você sabe fazer muita coisa. Você sabe fazer bolo. Essa mulher sabia fazer bolo. O que você sabe fazer? Faça para o Senhor. Porque o pouco com ele, irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que não faltou mais. A mulher foi lá, obedeceu, fez o bolo para o profeta, comeu ela, comeu o filho e depois nunca mais faltou. Porque o pouco com Deus é? Quero ouvir você. O pouco com Deus é? E o muito sem Deus é? Vamos ver isso na palavra de Deus? Irmãos, olha que coisa. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Abra a tua Bíblia em Marcos 8:36. Olha só, irmãos. Olha o perigo de ter o muito sem Deus. A pessoa não tem nada. A Bíblia diz assim em Marcos 8:36: pois que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Olha que perigo. A pessoa ter um muito sem Deus, pastor Josian. O cara ganha o mundo inteiro, pode até comprar o mundo inteiro, mas perde a coisa mais valiosa. E a Bíblia continua dizendo, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 12. No capítulo 12 de Lucas, irmãos, eu separei 2 versículos para ficar bem claro quanto que o muito sem Deus é nada. A Bíblia diz assim, em Lucas 12:15: e disse-lhe, palavra de Jesus aqui: acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Avareza é uma ligação doentia, idólatra com o dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste no muito ou na abundância do que possui. Lucas 12:15. Porque o muito sem Deus é nada.
Olha 12:21, gente. 12:21 é demais, você tem que nunca esquecer desse texto. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para Deus. Diga misericórdia. Irmãos, no versículo 15 lá de 1 Reis, a Bíblia diz o seguinte: que a mulher fez do jeitinho que a palavra de Deus mandara. A Bíblia diz assim, lá em 1 Reis 17: ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeram ele, ela, sua casa, durante muitos dias. Depois de todas as garantias, depois de Deus tirar o medo do seu coração, ela foi e obedeceu. Olha aqui para mim, o que você precisar como reforço para obedecer o Senhor, Ele vai te dar. Diga, eu recebo essa palavra. O que você precisar, olha, eu vou repetir de novo, o que você precisar de Deus para você obedecê-lo, para você melhor servi-lo, para você ter um relacionamento com mais intimidade com Deus, o que você precisar, Ele vai te dar. Agora tem gente que não precisa, e eu separei aqui para o final uma outra exceção, outra viúva, Lucas 21, essa viúva é outra viúva conhecidíssima, honrada por Jesus. Tem gente assim, irmãos, e como é bom ser assim, como é bom ser como essa viúva, que não precisa de reforço nenhum, a não ser um estímulo dado pelo Espírito, de que ela já sabe o que fazer diante dos desafios da vida. Olhe para Lucas 21, irmãos, versículo 2 e 4, diz assim, Jesus estava ali, assistindo um cultão, mais ou menos parecido com esse, e Jesus ficava num lugar bem constrangedor, bem pertinho do gasofilácio, assim, que nem as ministras do álcool hoje. Olha o versículo 2, irmãos, e viu também uma pobre viúva, Jesus que está falando isso aqui, Lucas contando, lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobravam, do que lhes sobejavam, mas esta da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Irmãos, mais uma vez eu quero lembrar para vocês, para ser como essa viúva, peça para Deus 3 dons, esses 3 dons estão listados em Romanos 12, de 7 a 8, tem uma lista de dons lá, mas esses 3 dons faz você ter essa predisposição da viúva, não precisar de nenhuma garantia. A minha garantia é obedecer ao Senhor, e obedece ao Senhor de maneira extravagante, obedece ao Senhor excessivamente, obedece ao Senhor dando tudo que tem, não que sobrava, ela não tinha nada para sobrar, ela estava dando tudo que tem. Então você vai encontrar na listinha de dons que tem em Romanos 12, você vai encontrar esses 3 dons, mais uma vez eu repeti, servir, contribuir e o dom de misericórdia. Pessoas que têm esse dom, não quer agradecimento, pessoas que têm esse dom, não conseguem passar por uma pessoa necessitada sem ajudar, pessoas que têm esse dom, não conseguem ver uma tarefa que precisa ser feita, e vai lá e faz, pessoas que têm esse dom, não tem dificuldade nenhuma de meter a mão no bolso e investir na obra, mas não são essas pessoas que estão liberadas para fazer a obra do Senhor, não, irmãos. Os que precisam de reforço, Deus vai dar. Ai pastor, eu preciso de um reforcinho, Deus vai dar. Se você precisar, Deus vai te dar. Você precisa de uma prova, Deus vai te dar. Você precisa de um sinal, Deus vai te dar. Mas irmãos, é impressionante isso, essa mulher, ela não tinha dificuldade nenhuma de obedecer, igualzinho o profeta lá. Peça para Deus
um coração assim. Peça para Deus esses 3 dons. A Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons. Peça para Deus. Peça para Deus o dom de servir, o dom de contribuir, o dom de misericórdia. Interessante, irmãos. Pastor, eu tenho esse dom. Deixa eu só te fazer um teste. Quando você faz alguma coisa e ninguém reconhece e agradece, você fica chateado? Você fica chateada? Você não tem o dom. Agora, se você se constrange, se você não quer que ninguém nem saiba, porque, gente, tá feio, pastor José, os caras estão dando uma marmita para o mendigo, e 1000 fotos, tac, 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 aí posta no Instagram, com essa cara de, eu mendigo. Um dia um mendigo chegou para mim e falou: pastor, quem falou para os crentes que a gente só gosta de sopa? Eu falei: eita, que mendigo enjoado. O que você quer, meu irmão? Eu falei assim: falaram para os crentes que os mendigos só gostam de sopa. Eu falei: meu Deus do céu. Irmãos, essa é a busca de reconhecimento. Deus te compreende. Você quer reconhecimento, Ele vai te dar. Vai gastando seus galardões aqui na terra. Mas vamos pedir isso, sabe por quê? Pessoas assim são pessoas totalmente desapegadas. Pessoas assim são pessoas totalmente, essas pessoas são prósperas, irmão. Deus dana encher eles de coisa. Essas pessoas não quer aparecer, não tira uma foto, não posta em lugar nenhum o bem que está fazendo, porque ele lembra do que Jesus falou: olha, quando você fizer isso com a sua mão direita, com a sua mão esquerda, não veja o que a tua mão direita está fazendo, ou vice-versa, eu não sei qual das mãos que está fazendo lá. Mas, irmãos, o certo é que obedecer a Deus, ter um coração como dessa viuvinha de Lucas 21, deve ser o nosso maior anseio. Então, queridos, nós estamos sendo desafiados a crer de que o que esse provérbio diz não é um versículo bíblico, tá? Mas é uma verdade bíblica. Vamos agradecer a Deus de novo. Vamos agradecer a Deus de novo. Fique em pé. Feche os seus olhos e dê assim, um relance. Agradeça a Deus pelos 52 domingos que aconteceram na sua vida este ano. Foram 52 domingos, hoje é o 52º. Agradeça a Deus porque misteriosamente Deus foi fiel. Mas nós estamos também, irmãos, olhando para frente, não é? Vamos pedir para Deus que nós não tenhamos dificuldades nenhuma em obedecê-lo, com ou sem reforço. Mas tranquilize-se, você que precisa de um reforço de Deus, Ele vai te dar. Mas nós estamos sendo desafiados a crermos na provisão, no direcionamento e na solução que vem do Senhor para tudo em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Você precisa limpar o seu coração. A Bíblia diz assim, e eu separei esse versículo, o último versículo para citar aqui, Você está olhando muito para quê? O pastor pregou domingo passado, falou que a nossa boca fala que o coração está cheio, mas tem mais coisa que o coração se enche, de tesouros terrenos, e os tesouros prendem o nosso coração. Sabe o que Deus quer fazer com você? Te encher de bênçãos de todas as áreas, mas para você fazer 3 coisas: servir, contribuir e usar de misericórdia com os necessitados. Mas eu quero falar de um principal necessitado que tem aqui nessa noite. Você, que está precisando vencer o seu medo de levar uma vida íntegra com Jesus. Você está adiando, você está cortando volta, você tem um monte de desculpa. Eu fico olhando as desculpas
das duas viúvas. Uma não tinha desculpa nenhuma, a outra tinha bastante. Mas Deus passou por cima disso. Ao final deste ano, queridos, vamos crer na provisão de Deus. Vamos crer que apesar de mim, Deus vai me usar. Os que precisam ainda, por favor, não adiem mais. Entregue-se totalmente para Jesus, confessando de que você é um pecador e uma pecadora e precisa do perdão de Deus, e que a partir de hoje você crê em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você que já tem uma carreira cristã, ou longa ou curta, irmãos, nós não temos direito, pastor Josiano, nós não temos direito de duvidar de nada. Se é alguém que não devia duvidar, somos nós. Mas a gente duvida, a gente precisa de reforço. Abra teu coração para o Senhor. Fale para o Senhor das suas fraquezas, Ele vai te suprir. Coloque nas mãos de Deus o pouco que você tem, que Ele vai multiplicar e fazer muito. Abra mão do tudo que você tem, sem a bênção de Deus. Deus quer te usar, com tudo que você tem, com tudo que você é. Amém? Põe a mão no teu coração.